Olá, professores. Boa tarde. Meu nome é Rafael Nonato. Estou aqui com o grupo para gravar esse PI, né, que é esse projeto integrado. E esse projeto integrado foi feito por essas pessoas aqui. E o nosso tema central foi Big Data e Inteligência Artificial no combate à pandemia. Era um tema bem abrangente, a gente quis explorar algumas hipóteses aqui e a gente quer compartilhar nesses 10 minutos três coisas, né? A nossa discussão sobre o PI 8, né, que é um projeto integrado aqui do nosso curso, e também quais foram os caminhos que a gente fez para chegar lá e contar um pedacinho do código de como foi, tá? Toda essa evolução. Então a gente partiu de uma premissa da necessidade, né? Ou seja, tinha um cenário pandêmico aqui no Brasil e até certo ponto está acabando, mas a gente tinha uma grande ferramenta na mão que era conseguir, dado esse problema, tentar identificar quais eram as possíveis problemas que a gente poderia resolver. E um desses possíveis problemas que a gente poderia resolver é como que através dos dados a gente pode dar uma solução usando inteligência artificial e usando dados, né, para combater a pandemia, né? A gente partiu de algumas premissas, né, que eu quero comentar com vocês nos objetivos mais gerais aqui, né? A gente precisava melhorar a eficiência da gestão pública e privada na qualidade do controle ao combate a doenças pandêmicas, né? Agregar valor às informações decisões governamentais e fomentar a inovação mediante a utilização dos dados e fazer com que esses dados ficassem também abertos, né? E também promover o crescimento econômico através dessas informações ofertadas de forma massiva, né? Isso de modo macro a gente começou a levantar como objetivos principais, né? Mas objetivos mais específicos, a gente começou a descer no detalhe e começamos a entender, putz, isso precisava atender também os requisitos de segurança, a gente precisava estudar modelos matemáticos e estatísticos para isso, e a gente precisava também adotar, né, ou partir da premissa que precisávamos se respeitar os critérios da LGPD, né? Já que a gente estava falando tá falando de dados, né? E a gente começou nos objetivos mais específicos, chegamos a três grandes coisas, né? Criar uma inteligência por meio da tecnologia e capacitar as pessoas através das informações coletadas e utilizar modelos matemáticos e estatísticos com foco na resolução de problemas com indicadores claros e específicos na identificação de novas pandemias, e nesse caso era a pandemia do Covid-19, né? E utilizar tecnologias de modo eficiente a fim de gerar resultados. Então a gente chegou, né, numa cultura muito mais data-driven, né? Como que a gente conseguia responder estas questões, tá? A gente fez uma longa revisão bibliográfica, muito para fundamentar aquilo que a gente acreditava, né? Seja ele no contexto mais amplo, né, da palavra, mas também a gente desceu em alguns artigos que a gente estudou para revelar quais eram os artigos que mais estavam relacionados com inteligência artificial. Então a gente fez uma grande pesquisa bibliográfica para tentar responder e nos ajudar, claro, né, com essas questões. E a gente começa a desenvolver o nosso trabalho, né? No capítulo 2 a gente tem um pouco da estruturação dos dados, como a gente estruturou os dados para trabalhar, e é o cerne da nossa pesquisa, né? Captura de dado. E aqui a gente mostra um pouquinho de como é a arquitetura dessa aplicação, para que servem os dados, né? E a gente gasta um pouco de tempo para explicar o que servem esses dados e por que os dados são estruturados e quais são os dados estruturados, né? Um desestruturado e estruturado. Tudo isso para a gente chegar num caminho onde a gente revela como é o processo de mineração de dados, né? A gente estudou alguns autores também para reforçar o nosso conhecimento em relação ao processo de mineração de dados. Encontramos algumas capacidades que a gente usou todas elas aqui no ecossistema, né, onde a gente criou.
E a gente chega ao ecossistema de Big Data, tá? A gente usou algumas ferramentas aqui, a gente está usando na plataforma RStudio para começar a modelar, né, ter os nossos modelos matemáticos. Isso a gente fez uma série de investigações até a gente responder essa perguntinha aqui, né? Será que a gente pode trabalhar de maneira mais preditiva dentro dos modelos matemáticos, né? E a gente começa a descrevendo um pouco dos nossos métodos e processos, né? A gente usou Design Thinking para essa atividade, né? No momento de ideação a gente foi fazendo tudo isso. E a gente usou também um conhecimento de um autor que trouxe algumas verdades para a gente, né? Sobre a aprendizagem de máquina, né? A gente partiu da premissa que a gente precisava botar a máquina para aprender, né? E a gente adotou alguns conceitos da aprendizagem de máquina, né? A gente usou um modelo supervisionado, né? Agora falando um pouco mais de algoritmo, o que a gente conhece hoje como machine learning, né? A gente usou os modelos que dizem respeito a modelos supervisionados, na regressão linear ou mesmo modelo de classificação simples, né? São 3 os tipos de aprendizagem de máquina, mas a gente usou a aprendizagem supervisionada, né? Aqui tem alguns critérios de como a gente qualifica um modelo de aprendizagem supervisionada e quais são os processos, os fluxos de um aprendizado não supervisionado, que não é o nosso modelo que a gente colocou aqui de machine learning, né? A gente colocou um modelo mais estruturado, né? E aqui tem um outro princípio de aprendizagem de máquina, tá? E pensando nos principais modelos, a gente usou esses 3 aqui, né? Random Forest, que é um dos modelos, né? Decision Tree, regressão linear, menos... A gente chegou até a usar a regressão logística, mas um pedaço só de regressão logística, né? E a gente passa para o desenvolvimento aqui, que eu vou gastar os últimos minutos falando, tá? Sobre desenvolvimento. A gente partiu da análise dos dados, né? Eu vou para uma outra plataforma aqui para vocês verem como é que a gente organizou os dados, fez a coleta de dados, né? Então estão os dados aqui todos qualificados para a gente começar a rodar esses modelos, né? A gente colocou aqui o trabalho, né? Para começar a rodar. Aqui está todo o nosso código, né? E toda a base de dados aqui também, tá? E a gente começou capturando os dados, né? Que são esses dados aqui numa gigante, é uma base muito grande, tá, gente? Tá carregando aqui, é uma base muito grande de dados, tá? A gente começou analisando as variáveis, a gente encontrou umas possíveis variáveis que mais correspondem ao nosso cenário, né? A gente pegou uma base do Uber e a gente queria responder se todas as pessoas que usavam Uber contribuíam para uma transmissibilidade do coronavírus, tá? A gente fez algumas análises aqui baseadas nas quantidades de viagens do Uber, né? Pensando numa distribuição de até quantas, né? Então, todas as viagens estão entre 0 e 2 mil aqui, né? E aqui a distribuição no mês, né? Então, mensalmente tem cerca de 2 mil viagens aqui, né? A distribuição por região, e a gente foi fazendo algumas análises, né? Até a gente chegar numa análise de variável autoexplicativa. A gente queria entender se o volume de viagens tinha alguma correlação com a transmissão, tá? A gente separa o modelo, né, em treinamento e teste, e a gente vem elaborando aqui todo o nosso algoritmo. Aqui é um pouco da descrição de como a gente fez o nosso algoritmo rodar, né? Todo o descritivo dele está aqui, tá? E é isso que a gente quis compartilhar com vocês. Todos os dados estão aqui na plataforma, tá? E aqui embaixo estão as nossas
todas as nossas referências bibliográficas. Obrigado, professores.